A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online, no canal oficial da IEADALP. Esteja conosco por alguns minutos para juntos discorrermos sobre a lição de número 3 dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem como título A Realidade Bíblica do Pecado. Esta é a lição de número 3 e queremos convidar a estar conosco para, em pouco tempo, traçarmos um rápido comentário e apresentarmos essa lição que é muito importante para os jovens da Escola Bíblica Dominical, como também para todos aqueles que queiram, adquirir conhecimento em relação a este tema muito relevante para a Igreja do Senhor, como para todos que precisam ter o conhecimento da realidade do pecado. Pecado este que entrou no mundo, mas que há uma saída, há uma porta aberta para que a humanidade possa se livrar da perdição eterna. Esteja conosco para juntos estarmos aqui, comentando esta lição e apresentando esta lição riquíssima para os jovens da Escola Bíblica Dominical. E de início queremos assim apresentar o texto principal desta lição, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um ser humano que não tenha pecado, com exceção do Cristo, o Deus encarnado, o Deus que veio a este mundo em forma humana. Ele sim não pecou, como um homem, ele não pecou, mas os demais, todos os seres humanos, a raça humana pecou e precisa de uma porta de escape e precisa de restauração, precisa de salvação para se livrar, das consequências do pecado. O texto bíblico desta lição, que é o texto geralmente lido em sala de aula, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. E aí o texto principal, está no mesmo capítulo, só que no versículo 23. Com certeza, lendo todo este capítulo, se possível toda a carta aos Romanos, será bem melhor para que o professor e a professora possam transmitir o assunto com mais segurança para os alunos na Escola Bíblica Dominical. E queremos assim apresentar os objetivos desta lição. O primeiro objetivo, compreender o que é pecado. Compreender o que é pecado. Em meio a esta sociedade, nós vamos ver no primeiro tópico da lição, em que muitos estão querendo distorcer, a verdade, querendo ocultar, a verdade eterna contida na Bíblia Sagrada, que mostra claramente o que é o pecado, mas nós, munidos da palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus, iluminação do Espírito Santo de Deus, sabemos e entendemos o que é pecado e precisamos assim ensinar, aos alunos da Escola Bíblica Dominical o que é pecado. Será o tema tratado, o assunto tratado no primeiro tópico desta lição. Segundo objetivo, conscientizar das consequências do pecado. O pecado tem consequências. Terceiro objetivo, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Então, são esses três objetivos que a lição vai abordar e é muito importante seguir, essas diretrizes da lição para que o aluno possa compreender, do que trata a lição e que ao final da aula ele possa realmente ser alcançado com este conhecimento. Muito importante também, gostaria de frisar, ao final da aula ter um espaço, para avaliar o conhecimento do aluno, se ele de fato aprendeu, acerca deste assunto durante a aula. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o que é pecado. O que é pecado. E aí já no primeiro tópico eu gostaria também de frisar o seguinte: temos, bons auxílios como o Teologia Sistemática de Eurico, Teologia Sistemática da CPAD. Temos também, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus,
que trata de forma muito bem explicada, né, de forma bem compreensível acerca deste assunto. É muito bom que o professor possa ter o auxílio desses e de outros materiais, né? Mas lembrando que a própria Bíblia, ela responde a ela mesma. Então, a fonte primária de pesquisa é a própria Bíblia. Vamos ler o texto, né? Explicar o texto e aplicar o texto, né? Isso que é muito importante. Antes de irmos aos auxílios, né, didáticos, aos auxílios de outros livros, de outras obras, que é muito importante. Então, o que é pecado? Conceito extrabíblico sobre o pecado. Gostaria de destacar, devido ao tempo, né, resumido, mas eu gostaria de destacar que, para outros pensadores, está nesse primeiro tópico, primeiro subtópico, falando de pensadores, de pessoas que têm um pensamento distorcido da realidade bíblica, né, do que é pecado. Tem pessoas querendo ocultar essa realidade. Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois, para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deveria existir. Na prática, a sociedade dos nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que atinge a humanidade e que deve ser combatido dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, né, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto e as ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as consequências espirituais. Pessoas, né, no nosso tempo que querem fechar os olhos para essa realidade, né, acham que pecado não existe, né, acham que isso é coisa apenas de religiosos, né, mas o pecado existe e ele entrou no mundo e passou a toda a humanidade, mas há esperança para a humanidade caída, para aqueles que pecam, para aqueles que erram o alvo. Jesus Cristo, né, veio para salvar e resgatar a todos e livrá-los da perdição eterna, da ira vindoura que está para acontecer. Ainda no primeiro tópico, o segundo subtópico, o conceito bíblico sobre o pecado. Conceito bíblico sobre o pecado. Eu gostaria de ter aqui o auxílio da declaração de fé para a gente ver, né, de forma bem simples, mas bem explicada aqui, que fala sobre a origem do pecado. Temos o conceito bíblico aqui, nomes para o pecado, na página 98 da Declaração de Fé. São dois os termos genéricos para pecado. Um deles aparece em hebraico no Antigo Testamento e é o substantivo chatá. O pecado jaz à porta, Gênesis 4 e 7, cuja ideia básica é errar o alvo, ao qual deriva o verbo todos atiravam com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. Isso está em Juízes, capítulo 20, versículo 16. E erra o alvo quem é precipitado, Provérbios 19, 2. O segundo termo é o seu correspondente, no caso no grego, amartia, né? Hamartia, que embora sem conotação moral no grego clássico secular, aparece com tal sentido na Septuaginta e no Novo Testamento. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. O pecador erra o alvo ou o objetivo da vida que Deus coloca diante dele. Há ainda inúmeras outras palavras que expressam o pecado, como transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça e incredulidade, né? E pegando este termo grego, armatia, né, temos na teologia sistemática, né, a doutrina do pecado, que é conhecido como amartiologia, né? E é muito importante conhecer, né, essa base, né, conhecer essa estrutura didática para a gente compreender melhor as doutrinas bíblicas, né? E a marteologia é a doutrina do pecado, onde traz a origem do pecado, né?
a sua origem, os nomes, as consequências do pecado, é muito importante recorrer, né, a esses materiais de auxílio para produzir e para dar o melhor para a sua aula, querido professor, estimada professora. Ainda no primeiro tópico, a origem do pecado, né? É bom, antes de adentrar no assunto, na sala de aula, sondar os alunos, perguntar, né, sobre qual a ideia deles, o que eles pensam sobre a origem do pecado, como se originou o pecado, como o pecado entrou no mundo, né? Mas com certeza está bem explicado na lição e outras obras, a Bíblia Sagrada mesmo explica que o pecado teve sua origem em Lúcifer, né? Em Lúcifer, que se rebelou contra Deus. No segundo tópico, as consequências do pecado, nós vamos ver que o pecado tem consequências e consequências terríveis, né? O homem foi criado bom, né? Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. É claro e evidente, conhecemos isso em Gênesis, né? Quando Deus criou Adão e Eva. Chamamos isso de estado de inocência em que o homem e a mulher não tinham a consciência do mal. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez ao homem reto, mas mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem concedeu a tentação. Então, a partir da sua desobediência a Deus, dando ouvido à proposta de Satanás, o homem passou a ser mal. Então, observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Isso está lá em Gênesis, podemos comprovar isto, né? Falando aí do homem que foi criado bom, mas ao dar ouvido a Satanás, né, deixando de dar ouvido a Deus, ele acabou se tornando um pecador. O homem caiu, né? É tido como a queda do homem. A degradação da raça humana, a lição ainda vai tratar no segundo tópico sobre a degradação da raça humana, né? Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromissos, doentes e insatisfeitos com o que possuem. Criaram deuses para si e adoraram a esses cultos, né? E nesses cultos degradaram a imagem e semelhança que tinham de Deus em si. Pecado, né? Consequências do pecado. O homem se tornou mal, o homem começou cada vez mais a se sujar, né? Usando assim um termo espiritual, né? Com um contexto espiritual, cada vez mais se sujando, cada vez mais ficando distante do seu Criador, né? E a degradação do mundo em que vivemos. Nós podemos observar quanta maldade no mundo. Maldade essa consequência da queda do homem, do pecado do homem, do distanciamento do homem em relação ao seu Criador. Quando eu falo aqui homem, está abrangendo homem e mulher, a raça humana. No terceiro e último tópico, o comentarista vai tratar sobre consequências para quem comete o pecado. E aí vai falar sobre a morte física e espiritual, né? A morte física e espiritual. Veja o quanto é grave e o quanto é importante, né, alertar as pessoas com relação às consequências do pecado. O homem terá morte se ele não se arrepender, se ele não perseverar no caminho da salvação. A consequência será separação eterna de Deus, morte física e morte espiritual. Quando o homem parte desta terra, se ele partir sem Deus, sem salvação, ele infelizmente não terá outra oportunidade para se encontrar com Deus de forma pacífica. Deus o julgará, né? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, se o homem nesta vida se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros, se procurar acertar o alvo, ele tem essa esperança de salvação, de quando morrer, ser ressuscitado na vinda do Senhor Jesus, na primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus, em que os mortos ressuscitarão primeiro, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Ainda nesse terceiro tópico, terceiro e último, a perdição eterna foi o que estávamos falando aqui, né? A perdição eterna
se diz justamente após a morte física, fim da existência do ser humano e resta-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. Então, querido professor, estimada professora, faça bom proveito desta aula. É um assunto muito importante e pertinente. É um assunto de muita importância para os nossos dias. Estamos vivendo em uma sociedade relativista, em uma sociedade em que não quer aceitar verdades absolutas, quando, na verdade, nós acreditamos na verdade absoluta e eterna, que é a palavra de Deus, a infalível, imutável, inerrante palavra de Deus. E precisamos alertar os jovens da nossa igreja, os jovens da nossa sociedade, que o pecado tem uma consequência e consequências terríveis. É bom também salientar que este tema da lição dos jovens, o padrão bíblico para a vida cristã, né, que é o tema do trimestre, estamos na lição 3, ele tem muita coincidência, né, muita semelhança com a lição dos adultos, que fala sobre a carreira que nos está proposta. Então, é como se fosse um mesmo tema para o trimestre, jovens e adultos. No entanto, a lição dos jovens tem este cuidado especial, que é uma lição tratada justamente para este público, né, trabalhada de forma cuidadosa para o público jovem, para que o público jovem possa ser alcançado também por este assunto muito importante que diz respeito à caminhada segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por o ensino da Palavra de Deus. Assista os demais aulas do canal EBD Online, do canal da IEADALP, dos programas EBD Online. Temos aulas de todas as faixas etárias. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.